Em uma manhã tranquila, enquanto os mercados abrem normalmente e os políticos trocam apertos de mão habituais, o Canadá dá um passo que os Estados Unidos nunca imaginaram que ousariam dar. Não é barulhento, mas é estratégico. Este é o tipo de manobra que não só interrompe acordos comerciais, mas também abala economias. Não se trata apenas de tarifas, mas de jogos de poder, indústrias bilionárias e personalidades políticas colidindo em escala global. Os Estados Unidos sentiram que estavam no controle até que o Canadá mudou o roteiro. E o que vem a seguir promete ser feio. O estopim, uma sobretaxa de 25% sobre os produtos canadenses, foi anunciada sem aviso prévio. Os CIPER-EWA a retratam como uma ação de segurança nacional, citando desequilíbrios comerciais e a necessidade de defender os trabalhadores americanos, como é habitual. Mas não se engane, isso não se trata de segurança, trata-se de controle. As tarifas são mais do que simplesmente números no papel, são armas econômicas. Elas não atingem como terremotos. No entanto, o dano é quase tão severo. 300 bilhões de dólares em commodities passam pela fronteira dos Iroquois e Canadá a cada ano. Estamos falando de automóveis, aço, alumínio e até alimentos básicos. Para o Canadá, isso é mais do que apenas um revés econômico, é pessoal. Empregos estão em jogo, indústrias inteiras estão em risco. Mas aqui está algo que os Seattle's não esperavam. O Canadá não vai implorar. Enquanto Washington celebra sua atitude dura, o Canadá está contemplando um retorno. Os Estados Unidos esperam que o Canadá negocie, talvez implore. Em vez disso, o Canadá reage com força. No entanto, isso não é uma experiência emocional, é preciso, estratégico e implacável. Em vez de impor impostos arbitrários sobre os bens dos Inuit, o Canadá busca o impacto máximo. O bourbon americano tem tarifa, o suco de laranja da Flórida tem tarifa. E os automóveis elétricos, particularmente os Teslas, são atingidos diretamente. Por que esses itens existem? Porque são pontos de pressão. O bourbon entra no quintal de Kentucky de Mitch McConnell, o suco de laranja entra na Flórida, um campo eleitoral chave. Tesla! Isso não é apenas uma empresa, é a joia tecnológica da América. O Canadá não está apenas revidando, está transmitindo uma mensagem. Sabemos onde dói e não temos medo de pressionar. E assim, a guerra comercial deixa de ser hipotética. Ela é real e pessoal. Quando o Canadá ataca a Tesla, não é coincidência. É um movimento brilhante em guerra econômica. A Tesla depende de materiais controlados pelo Canadá, como níquel, lítio e alumínio. Esses não são apenas recursos, são a linha de vida dos fabricantes de carros elétricos. E agora o Canadá está no controle da torneira. Eis o efeito: cascata. Custos mais altos dos materiais levam a preços mais altos dos automóveis e vendas mais lentas. Os investidores se preocupam, os consumidores ficam frustrados, os concorrentes começam a rondar como tubarões. No entanto, o Canadá não está interessado apenas no sucesso financeiro de Elon Musk. Eles estão atacando o sentimento de invencibilidade da América, porque se a Tesla, o símbolo da engenhosidade americana, pode sangrar, ninguém está seguro. A Tesla representa apenas o topo do iceberg. Toda a indústria automobilística da América do Norte está em perigo de ser destruída. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Uma única peça de veículo pode atravessar a fronteira do CDR e Canadá 8 vezes antes de ser concluída. As fábricas em Detroit, Ontário e México não são concorrentes, são parceiras em uma cadeia de suprimentos massiva. Quando o secretário impõe tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses, acreditam que estarão defendendo o emprego americano? Estão fazendo o oposto agora. Os componentes ficam mais caros, as fábricas diminuem a produção e os trabalhadores americanos perdem seus empregos. Eis a ironia. O Canadá entende que isso acontecerá, entende que a cadeia de suprimentos é vulnerável. E enquanto os Inuit acreditam que estão demonstrando poder, eles estão basicamente se atingindo no rosto. Não se trata apenas de CEOs e políticos, mas de pequenas comunidades em Ohio, Michigan e Alberta, comunidades que dependem desses setores para sobreviver. Imagine isso.
Uma comunidade com um único empregador importante, uma fábrica que produz peças de automóveis. As tarifas aumentam os custos de produção da fábrica, que demite funcionários para sobreviver. As famílias, de repente, não conseguem pagar os aluguéis. As empresas locais perdem clientes. A cidade inteira sente o impacto. E agora, o golpe no estômago. Essas pessoas não iniciaram o conflito, mas são elas as afetadas. Há aqueles que estão sendo esmagados por isso, enquanto os políticos que iniciaram tudo ainda estão recebendo seus salários. A política rapidamente se torna suja, porque quando as pessoas perdem seus empregos, elas não culpam governos estrangeiros, culpam seu próprio governo. No Canadá, Trudeau descreve o contra-ataque como uma defesa do orgulho nacional. Nos Estados Unidos, no entanto, as coisas são diferentes. Alguns políticos vão até o fim, argumentando que as dificuldades de curto prazo valem a pena no longo prazo. Outros tentam recuar, vendo que a miséria de curto prazo resulta em eleitores furiosos. Quando os eleitores estão indignados, eles frequentam as reuniões públicas, exigem respostas, votam. Isso não é mais apenas uma luta econômica, é uma granada política pronta para detonar. Enquanto todos monitoram o setor automobilístico, o Canadá tem uma arma secreta: a energia. Os Estados Unidos dependem significativamente do petróleo, gás e energia canadenses, e se o Canadá quiser, pode fechar a torneira. Imagine isso: os preços do gás dobram da noite para o dia, cortes de energia nos estados do norte dos Ultramar durante o inverno, a inflação disparando. O Canadá ainda não jogou essa carta, mas a ideia de que poderia fazer isso é suficiente para manter os líderes americanos acordados à noite, porque energia é mais do que apenas dinheiro, é uma questão de sobrevivência. Não aconteceu. Tudo de uma vez. Começou com um atraso aqui e ali, um cargueiro faltando. Inicialmente, as empresas acharam que era apenas um azar terrível, um problema isolado, mas continuava acontecendo repetidamente. Peças que normalmente chegariam em 2 dias, agora estão levando 2 semanas, ou nem chegam. As linhas de produção das fábricas de automóveis estão sendo pausadas porque estão faltando um único componente de $5. As empresas de tecnologia lutam para obter suprimentos essenciais, observando as linhas de produção se apagarem no horizonte. O setor de alimentos também está sentindo os efeitos. Prateleiras vazias onde produtos fundamentais costumavam estar, sem hesitação. Veja, os sistemas de fornecimento não são projetados para a instabilidade, eles são feitos para ser eficientes, enxutos, rápidos, apenas a tempo. No entanto, quando tarifas são adicionadas à mistura, a eficiência sofre. E agora, a parte brutal, não é tão simples quanto apertar um interruptor. Você não pode apenas consertar uma cadeia de fornecimento danificada. É como tentar desfazer um enorme nó, um erro, e ele apertará ainda mais. Os Semiraguam acreditavam que estavam pressionando o Canadá, mas o que na verdade fizeram foi puxar o primeiro fio. Agora tudo está se desenrolando. Enquanto os políticos fazem discursos e as empresas calculam dados, o impacto verdadeiro é sentido no mesmo lugar toda vez, na carteira das pessoas. A princípio parece sutil. Talvez seu cereal favorito esteja um pouco mais caro. Talvez o custo da comida pareça um pouco maior do que o normal. Talvez o novo telefone que você estava economizando agora esteja além do seu alcance. Mas então isso vira uma bola de neve, porque não é uma coisa só. É tudo! Os preços dos alimentos estão mais altos, o gás subiu, as utilidades subiram, até itens aleatórios como baterias, lâmpadas e itens do dia a dia estão mais caros. Tudo custa mais. Aqui está a pior parte. Os salários não estão subindo para acompanhar. As pessoas começam a fazer escolhas, pular a viagem, adiar o conserto do carro, comprar menos, economizar menos, se preocupar mais. Isso não é teoria econômica nem uma discussão abstrata de política. Isso é vida real. Milhões de indivíduos estão achando cada vez mais difícil. Nos bastidores, em escritórios com mesas de madeira polida e bandeiras presas nas lapelas, os jogos políticos começaram. Veja, os conflitos comerciais são sobre mais do que apenas dinheiro. São sobre poder, influência e controle.
Os Estados Unidos esperavam que o Canadá jogasse limpo, recuasse e entendesse sua posição. Em vez disso, o Canadá está virando o tabuleiro, forjando novos acordos comerciais com a Europa, fortalecendo os laços econômicos com a Ásia, explorando relações que excluem totalmente os Estados Unidos. E adivinhe, está funcionando? Enquanto as autoridades americanas tentam lidar com o impacto, o Canadá está formando parcerias de forma silenciosa e estratégica porque sabem algo que Washington não esperava. Você não precisa ganhar todas as batalhas para vencer a guerra. Você só precisa sobreviver mais tempo que seu oponente. E, por enquanto, o Canadá está jogando o jogo longo, enquanto os políticos trocam insultos, as empresas estão em modo de crise total, porque aqui está o acordo, os mercados odeiam a incerteza. E as tarifas? Elas são como colocar combustível no fogo. E quanto aos fabricantes de automóveis?